Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você que é um pregador iniciante, ainda encontra dificuldade para preparar o seu sermão. Aqui eu preparei, através do nosso computador, um esboço bem básico, com 4 tópicos: tema, conclusão, introdução, para que você possa aí tirar como modelo e começar a desenvolver os seus próprios sermões. Bom, se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifica se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like e, se possível, deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então diretamente para a tela do nosso computador. Vindo para a tela do nosso computador, você pode observar que tem a temática e o texto básico. O tema da mensagem desse sermão é o seguinte: seja grato em tudo. O texto está em Lucas capítulo 17, verso de número 15, que está escrito assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Vamos partir para a introdução. Assim como um dos leprosos que foram curado por Jesus, semelhante aos outros 9 também foram, apenas o mesmo voltou reconhecendo a graça de Jesus. Devemos nunca esquecermos em sermos gratos a Deus em tudo em nossa vida, independentemente de qualquer situação. Bom, observem bem que foi escolhido um texto bíblico, um trecho de um texto bíblico lá em Lucas. Desse texto eu extraí a temática. Você pode colocar vários tipos de tema conforme o que está dentro do texto e do contexto. Faz uma pequena introdução sobre a história, ali uns 5 minutos no mínimo. Depois você já vai partir para os tópicos. Lembrando que antes de tudo isso, antes de preparar todo o sermão, vai para o quartinho de oração, ora a Deus, peça direção ao Espírito Santo, ele vai te dar a direção. Lembrando a você que cada tópico é apenas 4 tópicos aqui, é apenas um esboço, um esboço simples, bem objetivo. Mas você pode ampliá-lo mais de 4, 5, 6 tópicos, dependendo do contexto, conforme Deus for te dando a direção. Bom, vamos então para o desenvolvimento desse tópico. Ponto 1. Sejamos gratos em tudo. Muitas pessoas esquecem de serem gratos por aquilo que Jesus nos fez. Não somente a cura exterior, mas a maior cura interior da nossa alma, que se encontrava nas trevas, sem esperança de vida eterna. Muitos só reconhecem esta graça quando conquistam uma vitória material, etc. Mas se esquecem que a maior cura foi a nossa alma, resgatada da condenação eterna. Então observem bem que coloquei aqui o primeiro ponto, Sejamos gratos em tudo. Aquilo que Paulo diz: em tudo dai graça. Por que eu tirei esse primeiro ponto aqui? Observamos bem que estão falando de graça, Sejam gratos em tudo. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, reconhecendo aquilo que a graça de Deus, Reconhecendo a misericórdia do Senhor Jesus e pela cura que ele recebeu, Ele recebe aqui, ele agradece pela cura física. Mas qual foi a lição que eu trouxe aqui para os nossos dias? Muitas pessoas agradecem a Deus por tudo, às vezes agradecem a Deus por algumas coisas, por assim dizer, nem por tudo, Agradece a Deus por uma bênção, por uma vitória, por uma cura exterior, por exemplo, mas esquece de ser grato ao Senhor Jesus pela maior cura, que não é do físico, mas é da nossa alma. Então isso aqui foi uma das aplicações que eu estou fazendo. Lembrando que você pode ampliar, fazer conforme Deus for te dar a direção. Então, o primeiro tópico aqui: sejamos gratos em tudo dai graça, independente de qualquer situação. Infelizmente, os outros 9 leprosos não foram gratos ao Senhor Jesus. Não voltou reconhecendo e ali agradecendo ao Senhor Jesus pela sua cura, mas apenas um foi fiel ali e voltou sendo grato a Deus, tá bom? Vamos então, sem perder tempo, aqui é bem objetivo, tá bom? Só para te motivar aí você fazer os seus próprios sermões. Vamos para o segundo tópico desse esboço. Ponto 2. A obediência traz cura. Observamos que os 10 leprosos ainda não tinham sido curados e Jesus pediu para todos se apresentarem para o sacerdote. E ambos, e sem questionarem foram obedientes. E ambos sem questionarem foram obedientes. E no meio do caminho todos foram curados. Porém, infelizmente, só um voltou para ser grato. Com isso, eu aprendo que muitos não são curados por não obedecer às ordenanças de Jesus. Termino dizendo: sejamos obedientes à palavra de Deus. Olha o segundo tópico: a obediência traz cura.
Observem bem que quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, né, o texto mostra que eles foram curados, sim, gradativamente, né, mas após eles indo apresentar-se ao sacerdote. Jesus, depois que, né, eles foram ali curados, mas ainda não foi ali, não foi claro ali automaticamente, naquele exato momento ali, a cura, mas quando Jesus pede para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, no meio do caminho, quando eles estão indo, quando eles vão observar, eles já estão curados. E apenas um volta para agradecer. Ou seja, eles não questionaram, né, o Senhor Jesus. Apenas foram obedientes e iam se apresentar ao sacerdote para que fossem comprovados ali se eles estavam livres, né, para sair ali daquela situação dos leprosários, né, em poder estar em convívio ali com a sociedade. Então tinha que ser aprovado pelo sacerdote. Observem bem que então eu aprendo que a obediência traz a cura. E muitas pessoas não são curadas, né, não recebem a sua vitória por desobediência à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos aí sermos obedientes a Deus, seguir a direção do Senhor Jesus, para que possamos receber a nossa cura, tanto a interna, que é o mais importante, também a cura exterior. Vamos partir então para o ponto 3. Ponto 3. Nossa vitória está na caminhada. Assim como eles foram caminhando para se apresentar ao sacerdote, eu aprendo que nossa vitória está na nossa caminhada com Jesus, observando e obedecendo a sua palavra. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Continue caminhando na presença de Jesus, que a vitória é certa. Olha que interessante, nossa vitória está na caminhada. Ou seja, caminhando com Cristo Jesus. Assim como os 10 leprosos foram em caminho, caminhando, seguindo em frente, até apresentar-se ao sacerdote, eles então recebem ali a cura, a sua vitória. Então, com isso, a aplicação que eu fiz é que a nossa vitória está em continuar a caminhar em Cristo Jesus, seguindo o Senhor Jesus, seguindo os passos do Mestre, como diz o apóstolo Paulo, seguindo as pisadas do Mestre através do Evangelho de Cristo Jesus. Siga este caminho, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quer vitória? Quer continuar sendo triunfante? Continue caminhando, porque a nossa maior vitória ainda nos espera, que é a nossa salvação, a nossa moradia na Nova Jerusalém. Vamos partir então para o quarto e último ponto desse esboço. Ponto 4. Seja aprovado por Deus, não pelos homens. Estamos vivendo numa época em que muitos estão preocupados apenas em serem aprovados por homens e se esquecem que a maior aprovação tem que vir primeiro de Deus. Assim como os outros 9 leprosos apenas se preocuparam em ser aprovado pelo sacerdote, se esqueceram de voltar para ser aprovado por Jesus. Apenas um foi aprovado pela sua gratidão, pelo seu reconhecimento. Observem bem, que sejamos provados primeiramente por Deus. Depois, podemos até se preocupar em ser aprovados por homens. Mas o que adianta sermos aprovados por homens e sermos reprovados pelo Senhor Jesus? Muitas pessoas hoje estamos vivendo em situações que pessoas estão preocupadas em serem aprovadas e reconhecidas pelo homem da terra. Mas devemos primeiramente ser reconhecidos por Deus. Não que seja proibido, seja errado ser reconhecido na terra. Até pela nossa dignidade, pelo nosso esforço, nosso trabalho, somos dignos sim de receber nosso reconhecimento. Mas o que adianta sermos aprovados por homens, mas sermos reprovados por Deus? E aqui observamos que os 9 leprosos que foram se apresentar ao sacerdote se preocupou, nem sequer voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Eles se preocuparam em se apresentar ao sacerdote, ou seja, ser aprovado pelo sacerdote, ser aprovado pelo homem, mas são reprovados pelo Senhor Jesus. Apenas um é aprovado porque ele foi ali, voltou e agradeceu. Então eu termino dizendo, primeiramente, seja aprovado por Deus, para depois ser aprovado por homens. Vamos concluir então esse esboço. Conclusão. Com esta história, aprendo que devemos sermos gratos em todos os momentos em nossas vidas, porque Jesus já fez o melhor por cada um de nós, nos livrou da condenação eterna para aqueles que se manter fiel à sua palavra. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Está aqui esse esboço, faça bom uso dele, venha ampliar conforme Deus colocar no teu coração. Amém? Que Deus possa abençoar. Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.